Hey guys, sejam muito bem-vindos para mais uma aula, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o do e o das. Mas antes de começar, caso você ainda não me conheça, eu sou o Teacher Christian, moro aqui em Londres, na Inglaterra, há 8 anos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre esses auxiliares que faz bastante confusão, né? Já começando aí por essa palavra, auxiliar, então eu vou simplificar aqui o máximo possível para no fim dessa aula você sair daqui entendendo como usar o do e o das e não ficar mais nenhuma dúvida, ok? Então, bora começar! Então, como eu disse, o do e o das, eles são auxiliares. E o que são auxiliares? Auxiliar, como o nome mesmo já diz, ele auxilia a gente para poder fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, ele vai nos auxiliar para fazer uma pergunta. Ou seja, é uma palavrinha que nos ajuda a passar a mensagem que estamos fazendo uma pergunta em inglês, tá? Diferente do português, onde a gente simplesmente troca a entonação no fim da frase, né? Por exemplo, você comeu? Você tomou cerveja? Tá vendo essa entonação que a gente coloca no final? A gente não precisa de nenhum auxiliar para poder fazer com que essa frase se torne uma pergunta, apenas trocando aí a entonação. Mas em inglês é um pouquinho diferente. Então a gente precisa usar os auxiliares. E eles vêm no começo da frase. What? Veja só aqui, ó. Para fazer uma pergunta começando com eu não simplesmente começo com I. Não. Mas do I? Você? Do you? Eles ou elas, né? Do they? Nós? Do we? E aí a gente continua com a nossa frase, né? Então aqui, ó. Do they work today? Do they work today? Eles trabalham hoje? Eu poderia dizer they work today. They work today. Você poderia até dizer dessa forma, as pessoas vão te entender, mas não é a forma correta, né? Então a gente precisa adicionar aqui o auxiliar, e o auxiliar é o do, ok? Então para fazer uma pergunta em inglês, vamos aí adicionar o do no começo da frase. Simples, né? Mas nem tudo é tão simples. O do é usado apenas para esses pronomes aqui, ou seja, para o I, you, they e o we. Porém, para o he, she e it, é um pouquinho diferente. A gente não usa o do. E vamos usar sim o das, tá? Como vocês sabem, he, she, it sempre são os diferentões. Então a gente precisa aí colocar o das no começo da frase. Does he? Does she? Does it? Vai repetindo comigo, tá bom? Então, aqui alguns exemplos. Does he speak English? Does he speak English? Does she work today? Ela trabalha hoje? Does she work today? E aqui mais um exemplo. Does he bark? Does he bark? What? E o que significa isso? O it vamos usar aí para qualquer coisa que não seja um ser humano, né? Uma pessoa. Ou seja, poderia ser um animal. Mas pelo contexto vai fazer mais sentido. Veja que a próxima palavra é bark. Bark significa latir, ou seja, ele late ou ela late, estamos falando aí de um cachorro, né? It para simbolizar aí o cachorro. Does it light up? Does it light up? Mais uma vez, o it pode ser qualquer coisa. Light up significa acender, ou seja, ele acende ou ela acende, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa, né? Que não seja aí um ser humano. Então ficou mais fácil de entender. Então todas as frases no presente a gente precisa aí colocar o auxiliar do ou das. E vai depender do pronome que vier na frente, né? Perfeito. Agora, perguntas que começam com do e com das. Por exemplo, do you like coffee? Do you like coffee? E veja que coffee tem esse som de I no final. Coffee. Eu vejo muitas pessoas falando cough. E cough significa tossir, tá? Então adiciona esse som aí do I no final. Coffee. Coffee. Então, do you like coffee? Como que você responderia essa pergunta? Yes, I like. Não, não é assim que falamos. E sim, yes,
I do. Vamos usar o auxiliar aqui também para dizer que sim, corresponder à pergunta. O do, ele substitui todo o restante da frase aqui, né? Então, sim, eu gosto de café. Ou para dizer que não, eu não gosto de café, no, I don't. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Ok? Poderia falar no, I do not, porque don't simplesmente é a contração de do com not. Fica don't. Porém, na vida real, ninguém fala no, I do not. A não ser que você queira dar uma ênfase aí, mas 99% das vezes você vai simplesmente dizer no, I don't. Ok? Até coloquei aqui, ó, muito formal, muito estranho você conversar com alguém e ela falar no, I do not. Ok? Very good. Então vamos para o he, she, it. Um exemplo aqui, ó. Does he live in London? Does he live in London? Ele mora em Londres? E veja aqui que estamos usando o auxiliar porque estamos fazendo uma pergunta, né? E para responder, como que vamos responder? Yes, he does. Não posso dizer yes, he do. Não, não pode. Do é só para aqueles pronomes. I, you, they, you, we. Ok? Para he, she, it, sempre does. Yes, he does. Ou no, he doesn't. No, he doesn't. É a mesma coisa que he doesn't. O doesn't é a contração de does com o not. Mas ninguém fala no, he does not. Muito estranho, tá? Então, yes, he does. No, he doesn't. Good. Então, para todas as perguntas que for de sim ou não, você vai usar essa estrutura. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Isso aí, very good. Então vamos aqui entender o que são as contrações, né? Como eu disse, contrações são quando a gente junta duas palavras e forma uma mais curta. No português acontece isso também, né? Então veja aqui, ó. Vou ao cinema. Você nem vê as pessoas falando vou ao cinema. A gente fala vou ao cinema, não é? Então o cinema virou ao cinema. Então no português isso acontece e em inglês isso é muito comum também, ok? Very good. Então mais alguns exemplos. Does he like chocolate? Does he like chocolate? No, he doesn't. No, he doesn't. Poderia fazer a pergunta também, ao invés de começar com does, poderia começar com doesn't. Doesn't he like chocolate? Doesn't he like chocolate? Ele não gosta de chocolate? What? Entendeu como que o auxiliar funciona nessa frase? Doesn't, não, he like chocolate. Não, ele gosta de chocolate. Que no português seria ele não gosta de chocolate. Usamos aí quando queremos demonstrar uma certa surpresa, né? I'm shocked. Eu estou chocado. Doesn't she work with you? Doesn't she work with you? Ela não trabalha com você? Veja a pronúncia aqui dessa palavra work. Veja que na pronúncia britânica, tá? No inglês britânico, esse R aqui não é pronunciado. Veja só. Work. Work. É diferente do inglês americano, onde o R vai ser bem enrolado. Work. Work. Ok? Então, britânico, work. Work. E isso você vai ver aí em muitas palavras. Alright? Don't you want to go to the beach today? Don't you want to go to the beach today? Você não quer ir para a praia hoje? Don't you want to go to the beach today? Very good. Vai repetindo, ok? Porque se você só ficar escutando, não vai resolver muita coisa. Você precisa praticar a sua fala para, de fato, você conseguir falar. Tá combinado? Good job! Perfeito. Então, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você não seja inscrito no canal e esteja gostando desse conteúdo, considere se inscrever, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Revisão. No presente, como a gente viu na aula passada, caso você não tenha visto, essa é a aula 2, volte na aula passada.
onde eu falo sobre os verbos no presente, ok? I want, eu quero. I don't want, eu não quero. Do you want, você quer? Ok? Então veja que usamos o auxiliar, do. Na tradução não tem nada antes do you, né? Do você no português, porém em inglês temos aí o auxiliar. Do you want? Você quer? Don't you want? Você não quer? Ok? Então, para ficar fácil, todos esses aqui, ó, I, you, we e they, vamos usar o auxiliar do ou don't. E por que tem you aqui duas vezes? Será que você sabe? O you, em inglês, pode ser tanto na sua forma singular ou plural, ou seja, pode significar você ou vocês. Por isso que eu repeti ele aqui. Escreve da mesma maneira, usa a mesma regra, é o mesmo auxiliar, mesma coisa, porém tem esses dois significados. Obviamente, talvez você possa estar se perguntando aí, mas como que a pessoa vai saber se eu estou falando de uma pessoa, you, você, ou you, vocês? Aí é no contexto, tá, pessoal? Não tem uma regra para poder, tipo assim, separar se é singular ou plural. Alright? Perfect. E agora vamos ver aqui pro he, she e it. Então, ela quer, she wants. Ela não quer, she doesn't want. Ela quer, does she want? Ela não quer, doesn't she want? Lembra que eu disse que o he, she, it, eles são um pouquinho diferentes? Isso mesmo, então na frase mais simples, né, ela quer, veja que eu não coloquei she want, mas sim she wants, com S na frente, porque para he, she, it, a regra muda um pouquinho. Então o verbo que vem na frente dele precisa estar com o S no final. Algumas vezes é com ES, às vezes com S, vai depender do verbo. No caso de want, é simplesmente o S no final. Então é isso, pessoal, chegamos no fim da aula, espero que vocês tenham gostado, foi uma aula rápida, direto ao ponto, mas para você entender como que usa aí o do e o does, facilitando aí a sua compreensão quando alguém for falar com você, ou até mesmo quando você for criar frases em inglês. Isso vai fazer total diferença no seu inglês. Caso tenha gostado dessa aula, deixe um comentário aqui abaixo, ou caso você tenha aí também alguma sugestão para uma próxima aula, eu vou ficar muito feliz de escutar também, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Take care!